Olá, pessoal. Eu sou o professor Vanderlei e nós vamos dar continuidade às estruturas de concreto armado 1 aqui. Finalizando aqui a parte de análise estrutural, hoje nós vamos falar de vigas e pilares, tá? Para continuar aí a nossa sequência, né? Já falamos um pouco sobre lajes e a nossa ideia aqui é comentar um pouco sobre como que se faz a análise nesses pilares, né? Então, pessoal, lá no tópico anterior, como é que a gente trabalhava? A gente trabalhava na seguinte situação. Nós tínhamos, então, um elemento de laje, né, pensando em um edifício de múltiplos pavimentos. Esse edifício, o que, é que ele fazia? Ele recebia a carga aqui, tá? E distribuía essa carga para essas vigas. Nós vamos ver os exemplos aqui, né? Então, a viga, como que você vai fazer isso de maneira manual, já que o seu cálculo da laje foi feito por tabela, né? Então, pessoal, de posse das reações de apoio que vão ser conseguidas através de uma análise estrutural por meio de tabelas, a gente consegue fazer a modelagem contínua das vigas, ou vigas isostáticas, né? Então, basicamente, o que a gente tem é pegar uma viga contínua e simular ela ao longo de todo o contorno das lajes ou do pórtico, como você desejar, né? Normalmente, a gente tem que lembrar de uma coisa. Quando a gente simula as vigas contínuas, é interessante que a gente faça a simulação do efeito, né, do engastamento parcial nas conexões com os pilares ou com outras vigas, tá? Então, é muito importante que a gente faça isso. Então, o modelo mais simples que tem, se você não for fazer porte, que é o que a gente vai falar ao final, é o modelo de viga contínua. Esse modelo de viga contínua basta discretizar a estrutura e tentar rodar a viga como elemento isolado, da mesma forma que a laje. Só que aí, viga, você não vai usar a tabela, né? A gente aprende lá em análise estrutural 1 e 2, dois métodos extremamente importantes para que se faça análise de estruturas, né? Que é o quê? Método das forças e método dos deslocamentos. Inclusive, o método dos deslocamentos é uma importância muito grande, porque ele é a base para todos esses programas que a gente utiliza aí, né? F-Tool, TQS, EBERIC, né? Tudo vai vir desse método de deslocamentos aqui, tá bom? Então, olha só. Quando a gente simula por elemento de viga contínua, que é uma permissão lá da norma, ou seja, calculei minha laje por tabela, ou eu posso calcular a viga e porte por viga e pilar por pórtico, ou posso calcular só a viga contínua. Então a gente transforma, né? Olha só o que é o interessante, que a norma fala que você tem que considerar algumas situações de referência. E quais são essas situações de referência? Quando você avalia, por exemplo, o momento positivo da peça, da viga contínua, esse momento positivo ele tem que ser maior que o momento se você tivesse uma viga isolada, tá bom? E para que serve isso aqui? Simplesmente para considerar a pior situação. Então, olha só o que o Paulo Basso faz aqui, o professor Paulo Basso. Ele fala essa situação aqui, ó. Você transforma o modelo em mola, a gente vai ver como é que faz isso. E quando estiver falando de viga contínua, tem que ficar atento ao momento positivo aí, tá bom? Esse momento positivo ele tem que ser o maior entre essas duas situações aqui, ó. Logicamente, quanto que você pode fazer isso? Quando a largura do pilar é uma largura que permite fazer viga contínua, né? Ou seja, a largura interna ela é o vão efetivo sobre 4. Se, por exemplo, você tiver um pilar tão grande aqui no meio, né, de largura tão grande, ou seja, que o seu B interno for maior que o vão efetivo sobre 4, você já pode fazer direto aqui as duas vigas separadas. A norma ela vai permitir esse tipo de consideração aí. Por que é isso, pessoal? Porque a inércia desse pilar aqui ela é tão grande que ela vai simular um engastamento perfeito, tá? É por isso. Então, aí vai surgir a dúvida. Ah, professor, entendi. A viga, se eu quiser calcular ela de maneira manual, vou traçar os esforços como se fosse uma viga contínua. Beleza, pega o contorno lá da laje ou o contorno do pórtico, caso não tenha laje. Mas e os pilares, né? E os engastamentos? E as molas? Como é que eu faço? Pessoal, as molas, normalmente a gente faz esse modelo aqui do pórtico H, né? O que é esse pórtico H aqui? É quando você coloca e simula os efeitos dos pilares nas conexões. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Porque é o que vai acontecer de verdade na maioria dos projetos. Então, a norma ela vai permitir que você, ao invés de calcular o coeficiente da mola, você já calcule direto o momento. E o que é o momento? Você vai calcular o momento para a viga, a parcela que vai para a viga, a parcela que vai para o tramo superior desse pilar aqui e a parcela que vai para o tramo inferior desse pilar, tá bom? Então, através de o quê? De uma distribuição de rigidez, tá bom? Essa rigidez é dada pela inércia sobre o comprimento efetivo.
Então, com essa situação aqui, o que a gente tenta simular? A gente tenta simular esse momento, né? Aqui está até desenho errado, né? Mas o que eu tento fazer com isso aqui? Eu tento simular esse efeito aqui, né? Como se tivesse um apoio aqui, e esses pilares aqui, eles absorvem o momento, né? Não estou interessado agora no sentido, né? Mas eu estou interessado em criar esses momentos aqui, né? M pilar e M viga, tá bom? Existe a possibilidade de, nessa figura aqui anterior, eu calcular os coeficientes de mola? Existe, mas normalmente o que a gente faz é fazer essa distribuição aqui. Então, esse M da viga aqui que vocês estão vendo, ó, é tirado desse valor aqui, ó. Ou seja, é o momento de engastamento perfeito. O que é o momento de engastamento perfeito numa viga? Que é L ao quadrado sobre 12, tá bom? Então, pega que L ao quadrado sobre 12 e distribui lá. Então, essa é a maneira de você descobrir esforços em pilares e vigas, né? Através da simulação de viga contínua. A viga contínua vai e passa carga para os pilares. É lógico que fica o que eu falei lá naquela aula anterior e tem escrito até no livro. Esses modelos são bons? Eles são ótimos, né? Esses modelos, eles são ótimos, mas hoje a gente já está num patamar superior, que quando você vai calcular estruturas, já calcula por modelo de pórticos planos e pórticos tridimensionais, tanto que é o jeito que o TQS, o Eberic calcula, né? Que são programas comerciais muito conhecidos aqui no Brasil, tá bom? O CIPECAD também, né? Então, assim, pode fazer uso desses modelos? Pode fazer uso, mas em situações mais simples, onde você tem uma estrutura muito simétrica, né? Eu, por exemplo, não recomendo utilizar modelos de cálculo por tabela, né? Modelos de cálculo de viga contínua em situações que você tem um prédio de 30 pavimentos, sem simetria, né? E tudo mais. Primeiro que vai ser muito difícil calcular peça a peça de maneira manual, né? Mas essa interação entre os elementos ela é muito importante, né? Às vezes você pode superdimensionar, às vezes você pode subdimensionar, né? E aqui, então, por fim, eu falo o modelo mais complexo para vocês, né? Que é passível ainda de se fazer manualmente, né? Que eu falo que é passível de se fazer com o que se conhece da graduação, né? Que é o modelo de pórtico plano, tá? Então, basicamente, como é que funciona esse modelo de pórtico plano? Ele vai ser muito utilizado para fazer diversas verificações aqui no sistema, né? Verificações de estabilidade, flecha e tudo mais, né? Basicamente, eu pego a minha planta e eu transformo a minha planta baixa, né, de um elemento tridimensional, eu transformo em um elemento o quê? Bidimensional. Então, eu transformo a minha planta 3D em uma planta 2D através das interações de pórticos planos. E foi assim, pessoal, que há vários anos, por vários anos, engenheiros calculavam estruturas, né? Então, vamos entender como é que funciona isso aqui, ó. Aqui tem um exemplo de um TCC de uma aluna minha, da Helena, né? O que a gente fazia, né? Que é a ideia. A gente tem uma estrutura em 3 dimensões. Aqui eu tenho a planta baixa do piso, né? E aí o que eu fazia? Vamos imaginar que existe vento nessa direção aqui. O que eu colocava? Eu colocava aqui, ó, esses pórticos como se fosse uma simulação em quê? Pórticos associados em série. Se vocês analisarem aqui, ó, é esse pórtico que eu estou colocando aqui, ó. Olha só para você ver, pórtico 1, pórtico 2, né? Na verdade é assim, né? Esse pórtico aqui, esse pórtico aqui e esse pórtico aqui, tá bom? Então, como é que funciona isso? É a famosa simulação em pórtico plano associado em série, né? Que foi o jeito que a gente aprendeu e desenvolveu para calcular edifícios de 3 dimensões de forma plana, que era o que se tinha para fazer com análise estrutural, que era passível de se fazer manualmente, né? Através de um processo de cross ou deslocamentos, né? Então, pessoal, foi assim que a gente começou a calcular estruturas, por exemplo, com efeito de vento, né? Porque como que você calcula uma viga contínua com efeito de vento? Né? Você não tem como colocar lá na viga contínua o efeito dessa carga lateral aqui, né? Então, à medida que você vai aumentando andares na sua edificação e o efeito de vento ele começa a ser preponderante, aqueles modelos lá de viga contínua, de tabela, não vai funcionar, não vai ser tão interessante. Vai funcionar, mas não vai ser representativo. Então, a gente evolui, né, para esse pórtico plano e o que tem mais detalhado aí no livro, né, é o pórtico em 3 dimensões, que é de fato você pegar essa planta baixa aqui e discretizar em um elemento de 3 dimensões, né. A gente não vai fazer isso porque precisaríamos de software, de análise estrutural, né, e normalmente nos cursos de análise 1 e 2 a gente não, ou teoria 1 e teoria 2,
a gente não se atém à análise de estruturas em 3 dimensões. Então, a nossa ideia aqui é fazer em concreto todo o seu cálculo usando recursos que se aprende na graduação, tá? Até para vocês conseguirem desenvolver. Então, replicando, né, que modelos que a gente tem, tá, pessoal? A gente tem o modelo de laje por tabela, depois o modelo de viga contínua, transformando, você conseguindo tirar valores de esforços para vigas e pilares, e os modelos mais adequados, que são os que estão aí nos softwares comerciais de pórtico plano ou pórtico tridimensional, tá bom? Então eu recomendo para quem ainda não conhece utilizar o F-Tool, né, para fazer essas simulações, já que nas próximas aulas a gente vai fazer aí algumas simulações empregando o F-Tool. Então a gente finaliza a aula de esforço. Agora nós vamos para as aulas de verificações, né? O que se deve fazer quando se tem os esforços, o que é a primeira atitude de um projetista, né? Até mais, pessoal!